Bora, torcedor, tudo bem? Gente, vamos falar sobre a entrevista do Renato e do Brum, porque tem muita informação importante. A entrevista do Renato tem 3 informações muito importantes para os próximos passos do Tricolor na temporada. Jeromel, Marquezin e Soteldo. Olha o que está acontecendo com o Soteldo. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre a entrevista do Brum. A entrevista do Brum, ela foi assim uma entrevista que eu não gostei de ponta a ponta. Mas se a gente espremer, bem assim, a gente consegue tirar até quem é o nome que o Grêmio está esperando. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, torcedor. Vamos falar sobre a entrevista do Renato primeiro, que foi a primeira entrevista da noite. Vamos falar sobre a entrevista do Renato então. Bom, Renato começou a entrevista pedindo para que os árbitros tenham atenção ao Soteldo nos jogos. Por quê? Tá acontecendo um rodízio, uma caça do Soteldo em campo. Os caras estão se revezando para descer a lenha no baixinho. O cara incomoda, o cara é nojento. A gente viu nesses primeiros 2 jogos. Só que assim, essa falta do Jadson no Soteldo, olha só, se o Soteldo tá com o pé no chão e o Jadson faz essa pressão em cima que ele fez aí, cara, é torção na hora. Então assim, ó, tá muito perigoso, os caras estão se revezando, estão batendo. O Jadson não foi nem expulso, levou cartão amarelo. Então assim, vamos se ligar, a federação precisa ficar esperta, não tem VAR e os caras estão se revezando pra bater no baixinho. O baixinho é nojento, o baixinho incomoda, tem sido destaque, é um baita do jogador, o Soteldo tá se mostrando primeiro nesses primeiros 2 jogos aí da temporada, beleza? Foi assunto do Renato. Vamos avançar? Vamos falar sobre o segundo assunto importante que o Renato disse na coletiva. Renato falou sobre Jeromel, e a informação importante é a seguinte: Jeromel dificilmente vai sair da arena para jogar. Renato citou que o Jeromel já tem uma idade mais avançada, tem uma questão física que a gente já conhece, e outra, as viagens são longas. Por exemplo, o próximo jogo do Grêmio fora de casa é contra o Brasil de Pelotas. Ou seja, é uma viagem de praticamente 3 horas e meia, 4 horas até o sul do estado. Não tem como o Jeromel, que jogou uma partida inteira ontem, viajar e ter recuperação física e atuar mais 90 minutos. Então dificilmente o Jeromel vai sair da arena, segundo o Renato, vai ser muito poupado o Jeromel. Outro jogador que também tem uma situação, só que ao contrário, é o Marquezin. O Marquezin, ele vai ganhar cada vez mais oportunidades. Ao contrário do que a gente tinha de informação no primeiro momento, era o Kaique que seria o titular, na verdade. Só que a situação do Marquezin, ela exige que ele atue mais. O Marquezin está há bastante tempo parado lá no Celta e ele precisa ganhar ritmo de jogo. Ontem ele demonstrou 2 situações que é falta de ritmo, né? No primeiro tempo, uma saída que ele fez ali, não era pra ele, era pros defensores. Ele acabou errando, mas tudo bem, não deu nada. No segundo tempo, acabou originando o pênalti, né? Não foi pênalti, na verdade, mas a saída de bola dele errada ali, quando ele acaba batendo roupa, aquilo ali foi um problema de ritmo de jogo também, segundo o técnico Renato Portaluppi. Beleza? Foram os 3 pontos da entrevista do Renato. O Renato falou um pouco sobre forma de jogo, elogiou muito o Soteldo, elogiou a garotada, falou sobre o Jonathan Robert. A gente vai avançar isso em outro conteúdo. Vamos falar sobre a entrevista do Brum. E essa entrevista, eu já começo assim, ó, eu não gostei da entrevista do Brum e eu preciso dar minha opinião aqui pra vocês quanto a isso. O Brum, ele já começou dando uma alfinetada na imprensa por conta das perguntas que aconteceram lá em Caxias pro Renato, as perguntas que eram sobre reforços e pouco foi falado sobre o jogo. Bom, primeiro, o Brum, ele não precisa saber do ofício da imprensa. O ofício da imprensa é perguntar aos dirigentes o que tu quer saber, o que é informação. O Brum tinha dado uma primeira entrevista em que ele fala que o Grêmio não faria nenhuma contratação a mais, pelo menos que não fosse o centroavante. Quem sabe jogadores de ocasião, alguma coisa que acontecesse no mercado, mas era o centroavante pro momento. Depois ele deu uma segunda entrevista dizendo que o Grêmio procuraria outros jogadores. Bom, já são 2 entrevistas distintas. Quando o Renato aparece, é a primeira entrevista do Renato no ano. O Renato já tinha pedido reforços no ano passado, esses reforços não tinham chegado. Então, o que era informação? O que vocês gostariam de saber? A opinião do Renato sobre reforços. Isso era a informação no momento e isso que a imprensa fez, o seu papel. Agora, não é o Brum que vai ter que determinar o que a imprensa tem que fazer ou deixar de fazer, com todo respeito. Ele sabe da função dele, eu não sei o que ele tem que fazer por lá, agora, da nossa função, a gente sabe. Beleza?
Vamos seguir? Porque o Brum ele falou que não é Gabigol. O Gabigol não foi procurado, não foi sondado, não foi cogitado, não houve ligação. O Zé Alberto, repórter da Rádio Gaúcha, até dá uma apertada nele, pergunta e tal. Ele foge daqui, foge dali, diz que não aconteceu. A gente sabe que aconteceu. Não houve um acordo, mas não foi mais adiante esse acordo, justamente pela questão do Flamengo, né? Eu já tinha alertado vocês aqui. Com o Gabigol não é difícil de acertar. Tem o Renato, o Grêmio tem dinheiro, tem as posses para poder acertar com o jogador, mas a questão é o Flamengo. O Flamengo pede muito dinheiro para liberar o jogador. Não tem cenário para isso acontecer, principalmente para um adversário da Libertadores e sendo brasileiro. Então assim, é muito difícil, não existe isso acontecer justamente por conta deste cenário, mas sim houve a ligação do Renato para saber das possibilidades. Um ponto que eu achei muito desnecessário, mas muito desnecessário, foi quando ele citou a questão de 2011. Ali ficou explícito que ele quis atacar o César Cidade Dias, que era o dirigente da época. O que ele disse? Olha, em 2011, quando saiu o Jonas, o Grêmio acabou trazendo o Vinícius Pacheco e trouxe o Lins para ser o substituto do jogador na Libertadores, que foi com quem o Grêmio acabou jogando aquele ano. Só que assim, se tu quer atacar o César Cidade Dias, nomeia o César Cidade Dias. Não precisa tu colocar os jogadores. Qual a necessidade de colocar o nome do Lins e do Vinícius Pacheco, atacar os jogadores e não nomear quem tu quer atacar? Por quê? Porque ele não disse, olha, o César Cidade Dias foi incompetente em 2011, trouxe Lins e Vinícius Pacheco para substituir o Jonas na Libertadores. Pronto, ataca o César, não precisa atacar os jogadores. Ele não nomeou o César. Ficou uma coisa ruim, ele representa o clube, ele representa a instituição, ele representa o Grêmio, que foi o Grêmio quem foi atrás dos jogadores. O Grêmio não fez o seu papel, o Grêmio não analisou como uma boa possibilidade esses jogadores. Então assim, desnecessário. Mais uma vez eu acho que o Brum extrapolou os limites do seu cargo. Mais adiante, ele falou sobre os prazos, ele disse que o prazo do Gauchão preocupa, sim, tá? A questão do dia 16 é o último dia para anunciar esses jogadores para a reta final do Gauchão, esses reforços. Eles estão trabalhando com antecipação de receitas já para esta janela. A antecipação de receitas da Libra, dos direitos de transmissão, é para esta janela de transferências agora. Só que assim, uma coisa que ficou muito clara para mim, o nome que o Grêmio espera é o Aboubakar. Ele citou o prazo do dia 30 de janeiro como muito decisivo por conta do fechamento das janelas na Europa, Inglaterra, França, Itália, e assim, ficou muito explícito que é o Aboubakar. O JB já tinha trazido a informação no início da semana que o Grêmio tinha um acordo com o Aboubakar, tinha um acordo com o Besiktas, e no último momento o jogador não quis vir porque espera uma oportunidade para jogar na Premier League, que é o sonho dele. Então assim, eu acho que o Grêmio está esperando o Aboubakar. Caso não venha essa proposta para ele da Premier League, talvez tenha um acordo com o Grêmio para ele vir para cá. Espero que isso seja a realidade, espero que isso seja o que esteja acontecendo. E torcer para que não venha uma proposta da Premier League pro Aboubakar, porque aí seria... Eu não sei o que aconteceria com o Grêmio, não sei qual seria o plano B do Grêmio, mas a convicção da direção está cada vez mais clara que é Aboubakar, tanto que na última pergunta da coletiva, o Brum foi perguntado sobre Aboubakar e ele não respondeu. Ele respondeu sobre Soares, sobre mercado, sobre isso, sobre aquilo, mas ele não falou sobre Aboubakar. Então para mim ficou muito claro que é o jogador que eles esperam, só que eu espero que dê certo. Torço para que dê certo e torço para que tenham pelo menos um acordo com o jogador e um plano B. Porque caso venha uma proposta da Premier League e ele acabe aceitando, o Grêmio não ficaria chupando o dedo. E caso ele não vá para a Premier League, pelo menos ele tenha um acordo para vir jogar no Grêmio e não aceitar outras propostas. É só isso que eu torço, Vamos rezar, vamos esperar, vamos acompanhar. Tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau.